Cristão, seja um belo retrato de um santo para o mundo. Parte 02, dia 9 de novembro de 2024. A esse respeito, você descobrirá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja o caminho áspero ou suave, subindo ou descendo o vale, através de pastos verdejantes ou desertos ardentes. Deixe o caminho de Deus ser o seu caminho, onde o pilar de nuvem de fogo de sua providência levar. Certifique-se de seguir e onde os seus santos estatutos ordenarem. Vá prontamente. Peça ao Senhor para permitir que você ouça seu Espírito falar como uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho. Respeite seus estatutos em todos os momentos e reconheça-o em todos os seus caminhos. Nenhum homem será capaz de olhar para trás em sua vida com complacência, a menos que Deus esteja centrado no trono de seu coração e governe todos os seus pensamentos, objetivos e ações. A menos que ele possa dizer com Davi: minha alma guardou os teus testemunhos e eu os amo muito. Ele encontrará muito por que chorar e pouco com que responder a seus acusadores. Respeite seus estatutos em todos os momentos e reconheça-o em todos os seus caminhos. Devemos seguir o caminho do Senhor. O nosso fim será a destruição. Devemos nos agarrar aos passos de Cristo, ou nossos pés logo estarão em lugares escorregadios. Devemos reverenciar as palavras de Deus, ou nossas próprias palavras serão ociosas e cheias de vaidade. E devemos guardar os mandamentos de Deus, ou seremos destituídos daquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Não exponho a obediência à lei como meio de salvação, mas eu falo para aqueles que professam ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E eu lembro a todos vocês que são contados com a companhia de crentes, que se vocês são discípulos de Cristo, vocês darão frutos de santidade. E se vocês forem filhos de Deus, vocês serão como seu Pai. Piedade gera semelhança com Deus. O temor de Deus leva à imitação de Deus. E onde não é assim, a raiz da questão está faltando. A regra bíblica é: pelos seus frutos os conhecereis. E por isso devemos examinar a nós mesmos. Consideremos agora a primeira frase de Jó. Ele diz: meu pé segurou seus passos. Esta expressão apresenta grande cuidado. Ele havia observado cada passo de Deus. Isto é, ele havia sido minucioso quanto ao detalhe, observando cada preceito que ele considerava uma pegada que o Senhor havia feito para ele pisar nele. Observando também cada detalhe do grande exemplo de seu Deus, pois na medida em que Deus é imitável, ele é o grande exemplo de seu povo, como ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E novamente: sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Jó havia observado os passos da justiça de Deus, para que ele pudesse ser justo, os passos da misericórdia de Deus, para que ele seja misericordioso e compassivo, os passos da generosidade de Deus, para que ele nunca seja culpado de grosseria ou falta de liberalidade, e os passos da verdade de Deus, para que ele nunca engane. Ele havia observado os passos do perdão de Deus, para que ele pudesse perdoar seus adversários, e os passos da benevolência de Deus, para que ele também pudesse fazer o bem e comunicar de acordo com sua capacidade a todos os necessitados. Em consequência disso, ele se tornou olhos para os cegos e pés para os coxos. Ele livrou o pobre que chorava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudar.
A bênção daquele que estava prestes a perecer veio sobre ele, e ele fez o coração da viúva cantar de alegria, para que ele também pudesse fazer o bem e comunicar, de acordo com sua capacidade, a todos os necessitados. Em consequência disso, ele se tornou olhos para os cegos e pés para os coxos. Ele livrou o pobre que chorava, e o órfão é aquele que não tinha ninguém para ajudar. Meu pé, diz ele, susteve seus passos. Ele quer dizer que trabalhou para ser exato em sua obediência a Deus e em sua imitação do caráter divino. Amados, faremos bem se observar minuciosamente a cada hora os preceitos e o exemplo de Deus em todas as coisas. Devemos seguir não apenas o caminho certo, mas suas pegadas nesse caminho. Devemos ser obedientes ao nosso Pai Celestial, não apenas em algumas coisas, mas em todas as coisas. Não em algum lugar, mas em todos os lugares, no exterior e em casa, nos negócios e na devoção, nas palavras de nossos lábios e nos pensamentos de nossos corações. Não há caminhada santa sem vigilância cuidadosa. Acredite, nenhum homem ou mulher jamais foi bom por acaso. Nenhum engano jamais se tornou como o Senhor Jesus por um feliz acidente. Eu coloquei ouro na fornalha, disse Arão. E se não se deve acreditar que o metal assumirá a forma de um bezerro, muito menos o caráter assumirá a semelhança do próprio Deus, como vemos no Senhor Jesus. O padrão é muito rico e raro, muito elaborado e perfeito, para ser reproduzido por um leviano descuidado e meio desperto. Não, devemos dar todo o nosso coração, mente, alma e força a este negócio e observar cada passo, ou então nossa caminhada não será próxima de Deus, nem agradável aos seus olhos. Meu pé segurou seus passos. Observe aqui que a expressão tem algo de tenacidade. Ele fala de se apegar aos passos de Deus. A ideia precisa ser iluminada pela ilustração contida na expressão original. Você deve ir às regiões montanhosas para entendê-lo. De maneiras muito difíceis, uma pessoa pode andar melhor por não ter sapatos nos pés? Às vezes eu sentia pena das mulheres de Mentone descendo os lugares da Grécia das montanhas com os pés descalços, carregando fardos pesados sobre suas cabeças. Mas deixei de ter pena delas quando observei que a maioria delas tinha um belo par de sapatos na cesta no topo, e percebi enquanto observava que eles poderiam ficar onde eu escorreguei, porque seus pés se firmaram na rocha quase como outro par de mãos. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem nos abençoado para que possamos fazer estes estudos. Muito obrigado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.